A Frontier acabou de revelar a próxima atualização gratuita do Jurassic World Evolution 3. E apesar do retorno de um novo réptil marinho e de várias melhorias, existe uma novidade que vai finalmente mudar a forma como construímos nossos parques. E também o trailer termina com um pequeno teaser que pode indicar algo muito maior chegando ao jogo nos próximos dias. Então hoje vamos analisar tudo o que foi anunciado até o momento. A estrela da atualização de agosto é o Elasmosaurus, mais um animal clássico que retorna ao elenco de Jurassic World Evolution. Embora não seja uma das espécies mais aguardadas por muita gente, era praticamente certo que ele apareceria em algum momento, já que fez parte do elenco anterior da franquia. Assim como outros animais adicionados recentemente, ele chega com um sistema familiar completo, incluindo macho, fêmea e filhote. A aparência do Elasmossauro está bem interessante, e aqui tem um detalhe com o bebê, parece que ele tem uma aparência um pouquinho diferente dos adultos, com um visual um pouquinho mais simples e menos espinhos pelo corpo. Tá bem interessante. Então teremos agora uma nova espécie de réptil marinho. Agora vamos para a próxima novidade, que vai além de adicionar novas espécies. Uma das novidades aqui são as coleções da oficina. Quem já baixou centenas de blueprints, assim como eu, sabe como a lista acaba ficando gigante. E por mais que a Frontier tenha adicionado um sistema de filtro antes, ainda assim fica um pouco bagunçado. Agora então será possível criar coleções personalizadas. Você poderá escolher o nome, adicionar uma descrição e organizar os blueprints por temas. Por exemplo, você pode criar uma coleção exclusiva para um parque tropical, ou apenas para prédios urbanos, sei lá. Ou até mesmo separar tudo que pretende utilizar em um projeto específico. Isso deve tornar a organização muito mais prática. Ainda não sabemos em detalhe como essas coleções funcionarão dentro do menu de construção, mas existe a possibilidade de que elas apareçam como filtros também ou categorias próprias. Isso vai ajudar bastante na dinâmica da construção. Outra novidade que temos agora é o novo mapa quadrado no Havaí. A diferença desse mapa tropical para o outro é que esse daqui tem uma ambientação mais tropical mesmo, ao invés de que aquele outro mapa tropical tem uma vegetação um pouco mais diferente, com parece carvalho, sei lá qual é o nome daquela árvore específico, mas esse mapa aqui é com as florestas tropicais realmente. O interessante é que esse cenário ele possui um oceano em um dos lados do mapa. Isso abre espaço para criar parques costeiros muito mais bonitos caso não queira utilizar os sistemas de gerador de ilhas. O modo sandbox também recebeu novas configurações. Agora será possível ativar o transporte automático de dinossauros mortos. Sempre que o animal morrer por idade, por doença ou durante uma batalha, um helicóptero fará automaticamente a remoção do corpo. Essa é uma mudança simples, mas que elimina uma tarefa repetitiva durante a construção de parques muito grandes. Isso poupa bastante tempo. Outra opção também permite desligar completamente a agressividade dos dinossauros. Com essa opção desabilitada, provavelmente os dinossauros incubados não virão mais com aquela característica de agressivo. Então permite, fazer uns parques mais tranquilos dependendo e misturando algumas espécies aí. Por outro lado, temos também um novo modo de configurações de sandbox chamado Caos. Embora a Frontier ainda não tenha explicado todos os detalhes, tudo indica que esse modo aumentará bastante a frequência de ataques, fugas, brigas entre as espécies e provavelmente muitos eventos climáticos e doenças. Perfeito para quem gosta de criar desafios em situações extremas. Acho que vai ser bem interessante a gente fazer um desafio nesse modo aí de criar um parque. Agora uma outra novidade muito interessante para quem gosta de construir. Finalmente temos as peças de vidro. Agora será possível utilizar painéis totalmente transparentes. Isso permitirá criar fachadas enormes de vidros, observatórios modernos, centros de visitantes muito mais elegantes e até janelas gigantes voltadas para os recintos dos animais. É uma peça modular muito interessante que vai dar bastante vida para quem gosta de criar essas construções voltadas para esse tipo de exibição com painéis de vidro. O que eu realmente estou torcendo muito para que coloquem são tipos diferentes de cercas, como por exemplo algumas mais baixas ou de outros materiais como madeira ou até mesmo vidro também. Acho que seria interessante. A atualização gratuita chega oficialmente no dia 11 de agosto. O interessante aqui é que ela será lançada menos de 2 meses após a expansão anterior. Isso pode indicar que a Frontier pretende manter um ritmo constante de conteúdo para o Jurassic World Evolution 3. Ainda não existe nenhuma confirmação oficial, mas é possível que novas atualizações também apareçam nos próximos meses. Vamos acompanhar e torcer para que realmente não tenhamos nenhum tipo de apagão de informações como teve anteriormente. Agora, na minha opinião, a melhor parte de todo o trailer com certeza foi esse teaser aqui mostrado no final. Primeiro eu vou mostrar para vocês e depois vamos falar sobre.
Pessoal, finalmente chegou o dia onde teremos o Deinosuchus. Pelo menos é o que eu acho. Vou deixar o espaço aí para vocês comentarem embaixo também sobre qual animal é. Mas cara, eu acredito que seja muito ele ou algum tipo de crocodiliano, porque cara, tá realmente muito na cara que é isso. E aqui vai um detalhe importantíssimo, tá? Esse conteúdo é de um pacote pago, ou seja, uma DLC. O que eu estou na dúvida é se o pacote será focado nesses tipos de espécie, onde talvez possamos ter um Sarcosuchus também, ou uma Titanoboa, já pensou? Eu acho que não. A gente vai ter que ver mais pra frente quando a Frontier soltar mais informações sobre a DLC. Mas aí, gostaram das atualizações e revelações dessa versão? Comentem aí embaixo, quero muito saber a opinião de vocês. Deixe seu like então se você gostou desse vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos aqui no canal. E se você não viu o meu último vídeo do Planet Zoo, onde eu coloquei um cercado do hipopótamo e da hiena na nossa região da savana, é só clicar no vídeo que tá aparecendo aí embaixo, tá muito da hora. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!